Olá pessoal, começando aqui mais um Credcast, eu sou o Guilherme Alonso. E aí pessoal, aqui é o Eduardo Tambellini. E hoje é o episódio número 3. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Pagamento à vista é sempre melhor. Quando que é o momento talvez de tomar medidas judiciais? Fazer o acordo para receber ou para processar? Como que é feito esse controle? Vou fazer minhas regras de cobrança na NASA. Começando mais um Credcast, vamos lá, né, Tambellini? Fala aí, Guilherme, tudo bem, cara? Tudo bom, galera? Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje o assunto é política de cobrança. A gente falou sobre política de crédito, agora a gente vai falar sobre a política de cobrança, uma complementando a outra. Isso aí. Tem empresas que têm departamentos de crédito e departamento de cobrança separado, só que tem empresas que têm os dois tudo junto, unificados, né? Cara, isso muda de empresa para empresa, de tamanho, né? Mas a gente vê empresas que, por exemplo, a estrutura de crédito muitas vezes é uma diretoria. Tem uma diretoria de crédito, uma diretoria de cobrança. Em alguns outros lugares, o processo de crédito e cobrança está dentro da área financeira, onde um gerente cuida de crédito e cobrança. A gente sempre fala que, independente do tamanho, independente de estar crédito ou cobrança junto, sempre tenha dentro desses processos um cara que vai tocar o negócio, a operação em si, bater bumbo, né, fazer o negócio acontecer, e um cara que vai fazer o planejamento, vai ter a parte mais de inteligência. Uma atividade não significa que é mais importante do que a outra. As duas têm os seus focos. Na, 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 na. Vamos lá então, o que é essa política de cobrança, né? A gente viu que a política de crédito está muito ligado à concessão de crédito, você assumir o risco de crédito dentro do seu negócio, a gente viu até os 4 Cs, mas enfim, eu fiz todo esse procedimento, acompanhei todo o processo certinho e mesmo assim aconteceu o atraso de pagamento ou o cliente já está ficando muitos dias, né? Tá entrando numa safra ali de 60, 90 dias. Para que serve a política de cobrança nesse cenário? Todo crédito vai ter inadimplência, é impossível dar crédito e imaginar que todo mundo vai me pagar. Então, sabendo disso, a gente precisa estar estruturado com uma política de cobrança. O que é a política de cobrança, né? Na verdade, como é que eu vou atuar junto ao meu cliente? Então, a política de cobrança, ela tem uma coisa que talvez faça tanto parte dela e até muitas vezes se mistura, que é a chamada régua de cobrança, né? O que é a régua de cobrança? É aquilo que eu vou determinar o que eu vou fazer em termos de ação, se eu vou fazer um telefonema, se eu vou mandar um SMS, se eu vou gerar uma carta, que hoje em dia é até a coisa mais rara do mundo, mandar carta, e em que momento, ou seja, o que e quando eu vou fazer. Então eu vou fazer uma ligação com 5 dias, eu vou fazer um SMS com 2 dias, eu vou mandar uma carta, eu vou negativar com tantos dias. E eu acho que aí dentro desse cenário a gente pode pensar que existe a cobrança preventiva, né? E depois é aquela cobrança quando já aconteceu o atraso e tudo. Uma área de cobrança, é importante que ela tenha a visão de que ela não pode simplesmente começar a atuar no momento que o atraso já aconteceu. Eu posso ter ações preventivas. Posso mandar um SMS, mandar um e-mail. Ligar é um pouquinho mais difícil, porque sem dúvida nenhuma custa mais caro. Mas eu posso fazer ações antes do vencimento. Guilherme, tua dívida vai vencer amanhã, não se esqueça de pagar. Eu posso, por exemplo, cartões de crédito, é comum de você receber já o código de barra no momento que a fatura cicla, né? Quando corta a fatura, ele já vai lá, olha, sua fatura acabou de cortar, tem disponibilidade de você fazer novas compras e eu já estou te disponibilizando aqui o código de barras para fazer o pagamento. Posso até fazer o pagamento antecipado, se eu quiser. E de novo, né? Tem uma questão custo aí que geralmente vale a pena eu fazer, talvez não para 100% da minha base. E se você é uma pequena empresa que tem lá 10, 100 clientes para cobrar, provavelmente você vai acabar atuando da mesma forma para os 100. Tinha um chefe que falava para mim que cobrança sempre tem 2 fichas de cobrança, olha como esse negócio é velho, né? 2 papéis, 2 fichas de cobrança e uma ficha telefônica. O que ele queria dizer com isso? Que a gente sempre tem que priorizar.
acertando o conceito de 10 ou 100, se eu tiver sempre decisões a tomar de quem eu faço primeiro, quem eu ligo primeiro, eu vou ter que tomar essa decisão baseado em quem é aquele cliente mais importante, no sentido de eu ligar primeiro. É aquele cara que tem mais risco? Puta, mas como é que eu vou determinar risco, né? Hoje a gente tem modelos de score que podem estar determinando o risco de um cliente, mas eu, por exemplo, posso tomar a decisão de que, cara, esse cara aqui que me deve mais, eu vou ligar antes do outro, eu vou botar na frente, né? Então, essa opção de ter sempre uma ficha telefônica e sempre duas, é sempre aquela indicação de que eu vou ter que tomar uma decisão, né? Eu vou ter que ligar para alguém antes do outro, eu vou ter que mandar um SMS antes, e assim eu ordeno as minhas contas a cobrar. Mas falando da régua de cobrança, né, eu tenho N ferramentas. No meu livro lá, Histórias de Cobrança, eu falo um pouquinho de todas as ferramentas de cobrança que a gente tem disponível no mercado. As mais populares é a cobrança telefônica, é o SMS. Hoje em dia a gente já tem muita interação através de WhatsApp. Mesmo que eu não chegue até você inicialmente com o WhatsApp, eu posso chegar a partir de um SMS e a partir daí te convidar a ser meu amigo no WhatsApp, e a partir daí a gente continua conversando. Eu tenho também um chatbot, uma URA, né, que é uma unidade de voz, que vai, por exemplo, fazer uma ligação. Hoje em dia a gente não fala mais em URA, a gente já fala de robô, que vai interagir com você, entendendo, inclusive, até se você xingar o robô, ele vai, pô, senhor, o senhor tá nervoso hoje, percebo que o senhor tá, né, vamos falar em outro momento. Então, hoje em dia já tem tecnologia para ir nesse nível de evolução. A gente tem a cobrança porta a porta ainda, sendo feita em algumas regiões. A gente tem a negativação, é uma ação de cobrança. A própria cobrança judicial pode ser uma ação de cobrança. O envio para uma cobrança terceirizada também. Isso tudo vai estar distribuído na minha régua de cobrança. Quando eu falo em régua de cobrança, o que é importante a gente entender? Eu posso ter uma única régua? Não, na verdade o ideal é ter réguas segmentadas por perfis de clientes. O que vai mudar isso? Por exemplo, se eu tenho um cliente que eu sei que é um cara que vai me dar mais problema, e eu tenho lá o Guilherme, que é o cara bom pagador. Cara, se o Guilherme está com 10 dias de atraso, e o Tambellini, que eu descobri que ele já é meu cliente, que ele sempre atrasa, que ele sempre me dá problema e tal, quem eu ligo primeiro? Eu tenho algoritmos e scores, como eu disse, que podem me indicar grupos de clientes de maior risco. Geralmente eu vou fazer as ações antecipadas para aquele cliente de maior risco. Não tenho risco, é aquilo que eu disse, eu vou tentar entender o que eu ligo primeiro. Esse cara me deve 2 coisas, num valor maior, esse cara eu vou falar primeiro. Esse cara ele me deve, por exemplo, todo mês ele atrasa 20 dias e paga. Será que eu preciso ligar para ele? Não necessariamente. Então, assim, para a gente deixar um resumo aqui. Então, primeiro, para a política de cobrança, uma das primeiras tarefas da minha política é determinar qual é a minha régua de cobrança, é isso? Qual é a minha régua? Ou seja, que momento eu vou falar com o cliente? Tipo, o pessoal costuma muito utilizar o termo D-10, D-5. Isso, ou seja, D mais antes do exatamente, pagamento. sendo que D é o vencimento, menos eu vou fazer ações antes e mais eu vou fazer ações depois do vencimento. A pessoa pode fazer isso tanto numa planilha, se ela quiser, quanto num CRM, alguma coisa que ela automatiza todo o processo. Conversei um tempo atrás com um amigo meu que é dono de uma empresa de um sistema de cobrança, e ele tinha me falado o seguinte: você sabe qual é o meu maior concorrente hoje? Meu maior concorrente hoje é o Excel. Exatamente, né? Então, assim, é óbvio, quando a gente fala, putz, cara, eu tenho minhas contas para cobrar, eu posso criar um Excel que vai me nortear isso. Vai chegar uma hora que o Excel ficou pequeno, porque eu preciso ter um nível de controle muito mais automático. E aí existem uma série de sistemas de cobrança que permitem que eu desenvolva, eu crie lá a minha régua, e ele automaticamente, se eu disser lá que com 2 dias eu vou mandar um SMS, ele vai pegar todos os meus clientes com 2 dias de atraso, gerar um arquivo e mandar, por exemplo, para um birô de SMS. Ou ele mesmo já tem os links e pode fazer. Eu acho que é importante, né, também, o seguinte destaque: se você vai usar um software, se você vai usar uma planilha, o mais importante é você ter um processo do que pensar propriamente na ferramenta. Tem muita gente que fala assim: eu não tenho uma cobrança tão boa porque eu não tenho dinheiro para contratar uma ferramenta XPTO. Mas na verdade o processo tá todo errado, né? O desenho do processo não tá feito. Bem legal isso, porque eu acho que talvez esse seja um fator que está muito presente no mercado por conta muitas vezes de modismo, né? Muitas vezes eu tenho uma tecnologia que está na moda. E aí eu falo, cara, eu quero ter a tecnologia, só que eu não tenho processo
e eu não envolvi as pessoas que vão tocar isso. Então, eu acho que é muito importante isso que você colocou, porque às vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois, né? E no fundo eu preciso primeiro ter o meu processo. Beleza, como é que eu vou fazer? E eu já vivi isso em muita implantação de sistema, aonde o cara vira e fala assim, puta, agora eu tenho uma tecnologia aqui, eu vou fazer as minhas políticas de cobrança, minhas regras de cobrança na NASA, né? O negócio... Cara, peraí, vamos lá. O que você tem hoje? Não, hoje não tenho nada. Não, então, cara, então vamos lá. Vamos implantar o básico? Putz, cara, vamos lá. Como é que hoje eu vou segmentar a minha carteira em cobrança? Vamos imaginar que eu tenho um bolo de clientes em cobrança e eu preciso começar a cobrar, e eu preciso botar dentro de uma ferramenta. Ou eu preciso fazer uma primeira segmentação. Cara, vamos imaginar que essa carteira já é uma carteira que tem clientes de 1 até 100, 90 dias. O que eu sugiro? Cara, faz um negócio básico. 4 principais separações. Primeiro, eu vou selecionar o cara que é o FPD. É o First Payment Default, que é o cara que nunca me pagou nada. É a primeira prestação em atraso. Esse cara, eu dei crédito para ele, ele já atrasou logo de cara. Então esse cara é um cara, no mínimo, ele pode ser uma fraude, ele pode ser um cara que realmente tem algum problema específico. Esse cara eu quero tratar diferente. Então eu vou pegar a primeira base, é o FPD. Ah, legal, depois eu segmento o cara que tá de 1 ou de 5, né? Não vou começar a cobrar com 1, mas de 5 a 30 dias. Depois de 30 a 60, 61 a 90. Ah, legal, depois de 90 eu terceirizo minha cobrança, por exemplo. Tem algum tipo de segmentação também por região que a pessoa mora, ou idade? Ou você acha que não tem muito a ver isso? Eu acho que, se a gente pensar num primeiro nível de segmentação, eu acho que não. Mas eu não diria que isso não é importante. Eu, por exemplo, eu tive uma financeira, e aí a gerente lá, quando a gerente da operação, ela falou, puta, essa menina, ela é lenta pra cobrar, mas ela é ótima pra cobrar idoso e tal. Então, assim, muitas vezes a gente vai achar situações específicas para determinados perfis ou para determinadas regiões. Querendo ou não, a cobrança, ela tá falando com uma pessoa lá do outro lado. Exatamente, né? E é uma coisa que eu sempre costumo dizer, do outro lado, não tem um cara mal intencionado, na grande maioria das vezes. Sempre tem esse jargão dizendo que o inadimplente não é o picareta, na sua grande maioria. O inadimplente, ele é o cara que muitas vezes está passando por um momento. E eu preciso ter do lado de cá um processo de cobrança que tenha o objetivo primeiro de ajudar o cliente. Não vamos imaginar que a inadimplência ela é toda um problema, então eu já vou chegar com 2 pés no peito. Não, porque eu preciso entender quem tá do lado de lá, e aí acho que acima de qualquer régua, acima de qualquer padrão que a gente vai estabelecer no processo, eu preciso querer entender cada cliente quem é. No ano de 2019, no CMS, foi destacado muita questão de que não é só a recuperação do crédito ou a recuperação do dinheiro, é a recuperação do cliente também, né? Porque quando você recupera um cliente, você ganhou uma pessoa com crédito na praça que pode voltar a consumir com você. Eu tenho falado muito que às vezes a gente olha o cliente em cobrança como um bicho estranho, né? E no fundo, esse cara já é nosso cliente. E eu lembro o seguinte, né? Quando a gente deu crédito pra ele, tinha um negócio lá bonito, né? Tinha um tapete vermelho pra ele, não era? Quando a gente deu crédito. E agora que ele se tornou inadimplente, esse cara eu passei a tratar ele diferente. E eu preciso entender que esse cara primeiro é o mesmo cara que eu dei crédito. Ou eu cometi um erro dando crédito pra ele em um valor que eu não devia, de repente, ou aconteceu alguma coisa, porque cobrança, né? Geralmente também, isso eu falo no meu livro, a gente tem inúmeras situações que geram inadimplência. Cara, eu posso ter dado crédito pro cara, o cara tava lá trabalhando, de repente ele perdeu o emprego, ficou sem renda, né? Um tipo de inadimplência. Eu posso ter dado crédito errado para ele mesmo, eu posso ter incentivado esse cara, e hoje em dia a oferta de crédito é muito grande, crédito tem o objetivo de realizar sonhos, né? E o realizar sonhos hoje, a gente tem aí inúmeras situações. Cara, eu tenho meu cunhado que tem uma televisão de 50 polegadas, pô, eu quero ter também, né? Então eu vou lá, a empresa de varejo, vou querer ter televisão de 50 polegadas. Cara, e muitas vezes não é pra mim naquele momento. Fiz um vídeo no meu canal que eu tava falando que às vezes a gente tem que aprender a ouvir não, né? A gente faz parte da vida ouvir não. Eu lembro que quando eu era analista de crédito, era louco pra ter um cartão American Express, né? Eu fui rejeitado umas 5 vezes. Cara, naquele momento, acho que foi ótimo. Porque você imagina, eu era um moleque, cara, ter um cartão de crédito sem limite. Cara, então assim, às vezes ouvir não é bom, né? Às vezes a gente acha que o crédito, eu sou analista de crédito também, eu só tenho que dizer sim.
Às vezes o não é positivo, naquele momento eu não posso ter aquele crédito, ponto. Além da questão só de você cobrar, eu preciso entender qual é o cenário desse cara. Então, se ele é uma inadimplência natural, se eu dei o crédito mal concedido, se eu de repente incentivei ele a refinanciar a dívida. Muitas vezes hoje a gente percebe que um pedaço da inadimplência, principalmente no produto cartão de crédito, acaba sendo muito influenciado pelo que eu faço na manutenção. Eu oferto refinanciamento, tem o próprio parcelado do governo, que é um assunto delicado, né? Que é quando o cara rotativa 30 dias, eu tenho que oferecer um parcelado. Muitas vezes eu vou lá e ofereço um parcelamento longo, com juros altos, e eu já acabo criando um problema logo de cara para esse cliente. Então eu preciso entender, primeiro, quem que está do outro lado, qual é a causa da inadimplência. Quando eu ligo para um cliente, eu preciso entender qual é o motivo do atraso. Ah, eu esqueci. Pô, se você esqueceu, eu acabei de te lembrar, então pronto, vamos pagar quando? Ah, eu tô com um problema financeiro. Pô, esse cara é um cara que eu preciso trabalhar de uma forma diferente. Legal, então ó, a gente já falou da régua, falou de segmentação. Eu acho que a gente pode partir agora também para a questão de limite de renegociação, porque imagina, você tem uma operação muito grande de cobrança, o gerente não vai ter como ficar toda vez ali tendo várias concessões ou falando, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Como que é feito esse controle? Uma política de cobrança, né, ela não é só a régua de cobrança, ela tem que demonstrar que produtos eu tenho de cobrança para conseguir recuperar esse cliente. Então, muito importante, não só quando eu chego no cliente, o que eu falo, mas o que eu vou poder oferecer. Então, por exemplo, eu tenho que ter políticas de negociação. Numa política de cobrança, eu não tenho que ter só a régua de cobrança, né? Saber quando e como eu vou falar com esse cliente. Eu tenho que ter minhas políticas de, por exemplo, negociação. E aí, quando a gente pensa numa cobrança lá de 60, 90 dias, se eu não tiver um parâmetro estruturado de como é que esse cara me paga, parcelado, como é que eu renegocio essa dívida, não vou imaginar que eu vou conseguir garantir todo o pagamento à vista. Sem dúvida, o objetivo da cobrança é garantir que esse cliente me pague e na melhor condição possível. Então, pagamento à vista é sempre melhor. Mas, cara, é difícil imaginar que o cara que entra em atraso, ele tem lá, de repente, condição de te pagar à vista. Então, eu tenho que ter dentro da minha política de cobrança os meus planos de renegociação. Ah, então beleza, quanto de juros eu vou cobrar, com quantas vezes eu vou permitir uma renegociação, qual é o desconto que eu vou dar para esse cliente, porque num determinado momento, isso tem que estar muito ligado a quanto de juros eu já cobrei desse cliente. Eu tenho uma filosofia capitalista, né? Então juros faz parte do capitalismo, né? Mas chega uma hora que a gente tem que entender, cara, esse cara tá em cobrança, eu já cobrei aqui X% de juros desse cara, eu vou fazer uma renegociação, cara, eu vou esfolar esse cara com mais juros, não é que eu não tenho que cobrar juros. Todo esse processo tem um custo. Juros em cobrança, né? Hoje em dia eu não posso cobrar tarifa de cobrança mais. Até um tempo atrás isso era legal. Hoje em dia eu não posso mais cobrar tarifa de cobrança. Mas o meu processo de cobrança tem um custo, né? E eu vou cobrar juros exatamente para pagar esse custo. Agora, tem hora que eu tenho que ver se vale a pena eu querer cobrar um custo tão excessivo desse cara e ganhar dinheiro ou mais dinheiro em cima desse cara, ou se vale a pena eu recuperar ele simplesmente. Muitas empresas tinham filosofias de, inclusive, isentar a dívida, né, de clientes. Isentar a dívida é legal? Cara, não é legal você fazer campanhas de todo ano você ter isenção de dívida, porque aí o cara às vezes fica esperando, né? Será que eu vou ter a minha dívida isenta desse ano? Né? Mas em determinados níveis de cliente, né? Por exemplo, eu conheço que aquele cliente, ele já é meu cliente há 20 anos, compra comigo há 20 anos. Putz, já atrasou bastante, já me pagou bastante juros. Cara, será que nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar mais juros dele? Pô, muito legal, Tambellini. Mas assim, agora pensando mais na operação, né? Quando que a gente começa uma ação, que o gerente pode falar assim, a gente vai dar um start agora com base nessa régua, nessa segmentação, você vai começar assim. O que eu tenho que fazer para medir o efetivo daquilo que eu propus para fazer dentro da régua de cobrança? No meu livro eu falo também de um indicador, na parte que eu falo dos MAS, né, dos relatórios de informações gerenciais, que chama tracking. O que é isso? É um relatório que eu vou medir o seguinte: bom, dia do vencimento, quantas faturas eu tenho lá? Eu tenho 100, ou boletos, seja lá o que for. Eu tenho 100 caras lá no vencimento. No dia 1 do vencimento, quantos já me pagaram? Já me pagaram 70, 80, então sobrou 20. Então eu vou fazendo, na verdade, um gráfico que vai me mostrando dia a dia
qual é o meu volume de clientes que ainda estão em atraso. Vai chegar uma hora, né? E é óbvio que eu não preciso esperar esta hora para começar a cobrar, mas vai chegar uma hora que aquela curva ela começa a ser uma reta, ou seja, eu começo a ter clientes que não me pagam mais. Né? Esse efeito do primeiro dia do vencimento acontece muito. Tem muita gente que me paga em dia, aí depois tem muita gente que me paga até 5, até 10. Aí eu vou começar a cobrar com 2 dias. Cara, mas até 3 dias, 90% da tua carteira te paga espontaneamente. Então eu não preciso começar a cobrar, porque senão eu vou gastar dinheiro com isso. Né? E eu vou encher o saco do cliente. Né? Então, a primeira... legal, cara, eu não tenho nenhum histórico disso, não consigo ver isso. Só começa a cobrar entre 3, 4, 5 dias no máximo. Mas eu vou mandar um SMS. Então já manda com 3. Por que 3? Tem a cobrança preventiva que a gente falou. Mas assim, cara, se eu tô falando de mandar alguma coisa com 2 dias, dependendo do meu processo bancário, nem processou o pagamento ainda. Né? Então eu preciso primeiro entender, quando é que processou o cara que me pagou no vencimento? 2 dias. Então, em 2 dias eu não posso fazer nada. Legal. Tá bom, mas até que prazo, que dê de vencimento esse cara me paga com melhor? Né? Porque às vezes nem todo mundo me paga no vencimento, tem cara que paga um atrasado. Eu, por exemplo, tenho um cartão que eu não tô recebendo a fatura, eu não sei mais o que eu faço. Né? Porque agora não vem mais papel e eu não tô nem recebendo por e-mail. Todo mês eu pago atrasado, mas pago com 5, com 4 dias. Não tenho sido cobrado, exatamente, já perceberam, né, que eu pago com esse delay, e aí a minha ação de cobrança não precisa ir antes desse prazo. Então acho que esse é um primeiro aspecto. E aí, de novo, nessa visão, né, de aquela minha curva, à medida que eu vou tendo mais clientes pagando, chegou uma hora que aquilo virou uma reta. Eu estabilizei. Talvez seja nesse momento que eu tenho que dar as minhas ações de cobrança mais radicais, por exemplo, uma negativação, uma cobrança externa, enfim. Até acho que é importante destacar quando que é o momento, talvez, de tomar medidas judiciais ou coisas do tipo, assim, alguma medida que foge do processo de negociação e já começa a entrar mais na questão judicial. Acho que antes do judicial tem a própria negativação, né, que é o primeiro, vamos dizer assim, aspecto relevante, onde você deixa público aquela inadimplência, né, para o mercado. E aí a gente vai ouvir que tem empresas que fazem isso, muitas num primeiro ciclo de vencimento. Eu já vi empresa financeira, até administrador de cartão de crédito, negativando com 15 dias. Eu acho muito cedo ainda. Acho que talvez a partir do primeiro ciclo, então a partir de 35 dias, é onde a gente ouve mais o processo já de negativação acontecendo. E é óbvio que isso também tem a questão da segmentação que a gente falou. Um cara de risco alto, talvez valha a pena eu negativar com 15. Um cara com risco mais baixo, de repente com 35, com 40. Cobrança judicial, a gente tem ainda alguns tabus, né, no Brasil ainda. Além da legislação, uma questão tá bom, uma pessoa física, eu vou fazer cobrança judicial? Quando? Cara, eu tenho que ter um ticket médio mais alto para fazer cobrança. Por que eu vou fazer uma cobrança judicial? O que eu vou ter de ganho em acionar esse cara? Eu vou fazer uma notificação. Cara, esse cara tem bem? Esse cara tem alguma coisa que eu possa acionar judicialmente? Então, sim, se esse cara não tem nenhum apartamento, nenhuma residência, um imóvel, cara, ele não tem um carro, cara, pra que eu vou acionar ele judicialmente? Então, acho que esse é um ponto, vale a pena eu acionar judicialmente? Quando eu tô falando de uma empresa, tudo isso faz muito sentido eu acionar, porque aí eu tenho o que executar, eu executo os sócios. Mas uma pessoa física, se o cara não tem bem, por que eu vou fazer uma negociação do cara e eu vou assinar uma confissão de dívida? Tem hora que eu falo, mas por que você quer assinar uma confissão de dívida? Você quer fazer o cliente assinar? Não, porque se depois ele não me pagar, eu posso processar ele. Não, mas peraí, você quer fazer o acordo para receber ou você quer fazer o acordo para processar? Né? Porque, na verdade, então, assim, qual é o meu objetivo, né? Tudo tem a ver com um pouco da decisão, né? Qual vai ser a minha aproximação? Para que eu quero fazer isso? Para que eu quero cobrar ele? Né? Que condição eu quero dar para ele me pagar? Tudo isso. Tamelini, cara, que riqueza de informação, muito legal. Quem não escutou, né, o episódio 2 sobre política de crédito, corre lá para conferir. Se você escutar o de política de crédito, política de cobrança e poder compartilhar isso também com seus amigos, às vezes um treinamento, alguma coisa do tipo, tem muita riqueza de informação que você pode colocar dentro do seu processo, dentro da sua empresa. Muito legal. Até o próximo episódio, né? Até a próxima aí, galera. Continua acompanhando a gente, tem bastante conteúdo aí pra gente falar ainda. Muito bom.
Terminando mais um Credicast, podcast especializado em crédito e cobrança para ajudar o seu negócio. A nossa missão aqui, né, Tambellini, é poder ajudar a sua empresa com o processo de cobrança, crédito, para você realmente vender melhor, também cobrar melhor, evitar inadimplência e assim por diante. E principalmente, né, tá com você naquele momento onde você se sentiu sozinho, tá no trânsito, quer ouvir um conteúdo legal, né? É a hora de você conectar a gente, fazer o seu download e ouvir o Credicast. Se você tá no metrô, se você tá no carro, liga aí o Credicast, né? Já vai aprendendo, chega na empresa afiado, chega lá no seu processo afiado, para você fazer a diferença. Pessoal, a gente tem que agradecer aqui os nossos patrocinadores. Exatamente, a gente queria agradecer a Assertiva Soluções e a FAICO, que são os nossos dois patrocinadores que fazem com que a gente possa estar aqui fazendo esse trabalho, divulgando esse conteúdo. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, compartilhem com seus amigos, caso esse conteúdo realmente fez sentido pra você, né? Se não fez também, né? Compartilha mesmo assim. Compartilha mesmo assim, vai. Ajuda a gente a crescer o canal aqui também. E não esquece de colocar a hashtag Credicast com Demudo nas suas redes sociais para lembrar do conteúdo que a gente está fazendo, e essa hashtag ajuda a gente também a monitorar as redes sociais se a gente está tendo menção ou não. E é isso daí, Tambellini. Grande abraço aí. Tchau, um abraço tchau. aí, até a próxima, gente. Credicast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio: Assertiva Soluções e FAICO.